Com a palavra, então, José Olímpio. Bom dia a todos, né? O doutor Hércules, agradeço o convite, a Marina, que foi interpelatória no pedido dessa audiência. E queria agradecer, primeira vez que eu venho na Comissão de Saúde e vejo 4 deputados aqui. Prazer, Vasconcelos, em conhecê-lo. A gente vai se conversar ainda, porque eu tive uma conversa domingo com o pessoal do PSDB e falaram muito bem do senhor. O Mamere a gente já conhece do PSDB, e o nosso amigo Hudson a gente também já conhece da nossa caminhada aqui na Assembleia. Eu queria deixar um ponto claro para vocês, que eu acho que... Primeiro eu queria falar do tal do Zé Olímpio, né? O Zé Olímpio é tido como uma pessoa encrenqueira, uma pessoa arrumadora de confusão. Eu estou até sendo processado criminalmente, não vou nem citar a situação aqui, por uma pessoa aqui da casa, mas isso nós vamos resolver. Meu advogado orientou não falar, mas eu vou falar um pouquinho sim sobre isso. Eu sou uma pessoa muito bacana, muito gentil, muito ponderada, desde que não me agridam. E a agressão com a nossa pessoa é permanente, doutor Hércules. Eu acho que a sociedade tem que saber que não ter acessibilidade na forma da lei, na forma da NBR 9050, é crime. Crime tipificado na Lei 13.146 de 2015, no artigo 4º e no artigo 88, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Eu digo reclusão, não detenção. Então, assim, toda vez que a gente sai na rua, que a gente anda no porta a porta, que a gente anda no mão na roda, que a gente vai a uma fisioterapia, a gente é acometido de crime. E as pessoas acham isso, doutor Hércules, com uma naturalidade fora do comum. Talvez porque as pessoas com deficiência nem protagonistas da sua situação podem o ser. Por uma questão histórica de discriminação, de exclusão social, por uma questão de que as próprias deficiências dificultam, principalmente na situação do cego, que não consegue enxergar, e do surdo, que não consegue se comunicar com as demais pessoas. Então, cada deficiência tem as suas características próprias, que são inerentes à própria deficiência. Não é uma inerência da pessoa ser humano, é uma inerência da pessoa com a sua deficiência. O surdo é uma pessoa desconfiada? Não. O cego é uma pessoa desconfiada porque não consegue enxergar, é natural da deficiência. O surdo se comunica entre os surdos porque ele não consegue se comunicar com as pessoas, apesar de que no Brasil existe uma obrigação de se ter a linguagem de Libras, oficialmente nas escolas não se tem. Então, doutor Hércules, eu queria falar um pouco desta casa. O senhor vem fazendo um trabalho aqui, agora que o microfone pegou, né? O senhor vem fazendo um trabalho aqui bacana, referente à pessoa com deficiência, mas a gente precisa ser um pouco mais incisivo nessa pauta, porque a casa não é acessível em hipótese nenhuma. E eu vou contar o percurso, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, doutor Hércules? Em audiência pública, falamos isso aqui algumas vezes. Em alguns ofícios que a gente anunciou nessa casa e protocolou nessa casa, e nada foi feito. Talvez porque os deputados não entendam ainda a gravidade do assunto. Porque nós estamos na comissão certa, sim. Saúde, com cadeirante, acessibilidade, é a comissão certa. Para quem tem a formação médica, entende muito bem que todo o princípio de uma doença se vem do emocional e do mental. E a gente fica completamente abalado emocionalmente, a nossa estrutura psíquica fica lá embaixo e a gente não sabe mais o que fazer. Então, esta casa, por exemplo, para eu poder chegar aqui, eu tenho que enfrentar um sistema porta a porta, que talvez possa atender ou não. Comigo eles me atendem que eu estou com a habeas corpus no TJ. Mas a Marina, por exemplo, está recebendo, mesmo com ação judicial, algumas pessoas recebendo, dizendo que não pode fazer a viagem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Para ir para estudar. Para estudar, não é para passear. E se fosse para passear, também o problema era dela, porque ela tem esse direito como qualquer outro. Então, doutor Hércules, a gente chega aqui na casa, e aí eu quero fazer um porém antes, e agradecer ao senhor, alguns deputados que brigam, mas em especial ao deputado Anivaldo dos Anjos, porque quando eu estava no PSD,
que eu sou partidário, todo mundo sabe disso, que eu estou na política, também, que é a política que muda as coisas, o deputado, como primeiro secretário da casa, fez algumas modificações aqui. Eu fiquei muito feliz que, dentre as modificações, uma já foi bastante salutar, que é a inclusão de vaga para pessoa com deficiência na casa e vaga para idoso. Isso foi elaborado pelo deputado Anivaldo dos Anjos, pelo que eu saiba, e é meu pedido. Bom, voltando à casa, a gente tem que passar por uma calçada completamente inacessível, a gente tem que subir 2 rampas completamente inacessíveis, a gente chega numa portaria, e aí eu entro no porém da situação que está rolando na justiça, numa portaria que não atende a pessoa com deficiência, porque o balcão está errado, a abertura de porta está errada, eu nunca vi, eu vou começar a pedir a gravação aqui dessa casa, no tocante, doutor Hércules, a situação de que, quando você chega na casa, você pega esse crachazinho, e você vai, passa na roletinha, e entra na casa. Ninguém te pergunta para onde você vai. Eu não vou entrar no mérito, mas a situação ocorreu por causa disso. Por quê? Porque quando eu adentrei a casa, eu tenho que dar, eu não dou mais. Eu já falei que eu não dou mais. O meu crachá para as pessoas passarem na roleta. Não há necessidade disso. E aí, doutor Hércules, nós temos uma plenária inacessível, a plenária principal inacessível, os elevadores inacessíveis. Agora, o mais grave de tudo não é isso. E eu já até me pronunciei a respeito, é mostrar para os funcionários da casa que nós temos prioridade. Prioridade, tipificada em lei. É dever do Estado, da sociedade, da família assegurar à pessoa com deficiência todos os seus direitos. Estou resumindo o artigo 8º da 13146, que é embasado numa convenção internacional com status de emenda constitucional. É dever de todos comunicar à autoridade competente sobre qualquer violação do direito da pessoa com deficiência. Então, eu entendo, doutor Hércules, eu não sou jurista, mas eu entendo que nós vivemos num país democrático de direito. Nós vivemos numa república federativa. Nós vivemos num país onde o Procurador-Geral da República ia para a televisão e dizia o seguinte: ninguém está acima da lei. E a doutora Doge entrou e dizendo que ninguém está acima da lei nem abaixo. Mas nós, pessoas com deficiência, estamos abaixo da lei. E os mandatários desse país, seja no poder judiciário, seja no poder executivo ou legislativo, estão acima da lei. E estão pisando nas nossas cabeças como se nós fôssemos indigentes, pessoas sub-humanas. Nós não somos. O meu discurso às vezes é duro, mas ele é embasado em legislação. Ele não é embasado no que o Zé Olímpio acha. O Zé Olímpio acha o que está na lei. E esta lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Nós temos uma convenção em vigor neste país que obriga este país a modificar qualquer norma, qualquer pensamento, qualquer diretriz ou qualquer outra natureza que se possa vir a ter para se dar acesso à pessoa com deficiência na forma como qualquer outra pessoa tem nesse país. E isso não é cumprido. E aí eu não entendo, e aí vai a minha indignação. E aí, doutor Hércules, a gente é agredido o tempo todo. Eu sou agredido o tempo todo. Quando eu ando na rua, quando eu entro nessa casa, quando eu entro no Tribunal de Contas do Estado, quando eu entro no Tribunal de Contas da União, que eu não sei, nunca fui lá, mas eu acredito que não seja tão acessível, mas quando eu entro no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que eu já tive conversando com os 3 últimos presidentes, e nada foi feito. Eu vi que vocês aprovaram uma legislação aqui muito importante, que é da equidade ou igualdade entre os poderes e a transparência. Muito bacana isso, acho justo, porque não é o poder político que dificulta as situações desse país. O judiciário tem um papel importante, que é o papel de botar as leis quando alguém vai ao judiciário pedir essa situação. O engraçado é que foi aberto um inquérito contra mim, eu não vou entrar muito no mérito, em questões de segundo. Mas eu tenho mais de 5 boletins na polícia por crimes cometidos contra a pessoa com deficiência e não foi feito nenhum inquérito ainda. Não foi parar na mão de juiz. Agora eu pergunto, se é dever do Estado, é dever da sociedade, e todos são obrigados a tomar atitude, todos, por que não tomam? Será que considera a gente não gente?
Eu acho que é isso. Mas nós temos pessoas capazes. Nós temos pessoas inteligentíssimas. Aliás, eu não lembro o nome dele, mas aquele americano lá que ficou tetraplégico, é físico quântico. É mais inteligente do que nós todos aqui juntos. Nós todos aqui juntos. E é tetraplégico. Não move nem a cabeça. Né? E aí, eu fico imaginando, doutor Hércules, o que está faltando para a sociedade entender que nós somos gente. O que está faltando? É de recurso? Não é recurso. Voltando a casa, eu tenho respeito pelo deputado Eric. Eu acho que está faltando diálogo. Eu já tentei marcar umas 2 vezes com ele, pedi uma audiência com ele. Não é recurso, porque a Assembleia gastou dinheiro agora em fazer a delegacia do consumidor, a delegacia da mulher. É natural que se faça. Mas nós temos prioridade. Se for gastar algum recurso aqui nesta casa, em primeiro lugar é para a pessoa com deficiência. Mas não há interesse, né? Talvez há necessidade de alguém ficar aqui cadeirante. Ou como o termo que eu uso, que eu não tenho nenhum medo de usar, aleijado. Porque não é porque eu sou aleijado. As pessoas falam assim, o Zé Olímpio fala aleijado, coisa feia. Ué, não fala cego? Cego também é pejorativo. Para eles não é, mas é. Surdo também é. Enfim, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, emocional, intelectual e mental. Então, doutor Hércules, eu não sei mais o que eu faço. E aí a gente passa por doido, passa por intransigente. Se a lei é intransigente, como é que eu que sou intransigente? Se a lei diz que é crime, quem é que está dizendo que é crime? Sou eu ou é a lei? Afinal de contas, quem assume um cargo no poder público, não jura lá, juro defender a Constituição deste país. Não foi isso que o senhor jurou, deputado Mameli? O senhor que assumiu agora? O deputado Hércules tem mais de 20 anos que jura, né, doutor Hércules? Mas o senhor assinou agora, não foi? Jurou agora, né? E aí, eu fico me perguntando o seguinte, o que está faltando? Talvez esteja faltando uma pessoa daqui ficar cadeirante, ficar cega, ficar surda. O que pode acontecer, doutor Hércules? Eu não desejo isso para ninguém. Mas pode acontecer. Eu não era, a Marina não era, e dentre outros 500 mil cadeirantes que eu conheço e cegos que eu conheço que não eram. O próprio Rigoni, né? Aliás, por falar no deputado Rigoni, eu não conheço, né? Eu só sinto muito uma fala que não sei se é ele, eu quero conversar um dia com ele, mas eu entendo que ele não entende a deficiência dele como deficiência. E isso é um erro da pessoa com deficiência, doutor Hércules, porque nós temos uma deficiência. Eu nunca recusei a situação de eu ser cadeirante. Eu nunca me botei abaixo nem acima de ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que anda de cadeira de roda. Ou uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta. Mas a gente não é tratado assim, a gente é tratado como doente, coitado, coitadinho, pessoas que têm que ser empurradas, que têm que ser levadas a uma situação. Então, doutor Hércules, eu acho o seguinte, o microfone estava falando errado, né? Não sei se está pegando. Eu acho que a gente tem que tomar as providências mais sérias aqui nessa casa, dar o exemplo da Assembleia, não custa muito para que essa casa se torne realmente, de fato, acessível. Mas eu acho que o primeiro ponto, tem que ser todos ao mesmo tempo, né? Mas o primeiro ponto mais importante que se tem em relação à pessoa com deficiência, em relação às barreiras que é nos colocada, é a situação de colocar a pessoa que atende a pessoa com deficiência com um treinamento. Porque não é admissível uma pessoa falar para uma pessoa com deficiência, lá você não vai conseguir entrar. Se eu tenho prioridade. Se eu tenho prioridade, doutor Hércules, qual é o papel dessa pessoa ao atendimento no órgão público à pessoa com deficiência? O senhor quer ajuda? Como no dia que eu cheguei aqui, fui perguntado isso, está em judicial, mas quando eu cheguei próximo à plenária,
tinha um segurança lá, que eu lembro dele, o nome dele eu não lembro. Eu conheço todo mundo, que o senhor sabe que eu frequento a casa. E sem eu falar nada, perguntou: Zé Olímpio, você está querendo entrar? Eu vou abrir caminho para você. É esse o tratamento que a gente tem direito. Não é o tratamento que eu quero. É o tratamento que a gente tem direito. Então, doutor Hércules, eu acho que a gente tem que dar o exemplo dessa casa. Eu já me coloquei à disposição da casa para dizer, já vim aqui, já conversei, já rodei a casa toda com assessoria, já conversei com o antigo diretor da casa, já fui maltratado pelo engenheiro da casa aqui, porque eu não conseguia nem adentrar em engenharia para cobrar o ofício que eu tinha feito aqui dentro. Eu acho, doutor Hércules, que falta que a pessoa coloque na sua mente que nós somos pessoas e que nós devemos ser tratados da mesma forma e que não existe essa situação de recurso. Tanto não existe que fizeram a delegacia do consumidor. Poderiam ter feito uma rampa correta. Poderiam ter colocado um crachá ao qual o Zé Olímpio, uma portaria ao qual o Zé Olímpio tivesse a autonomia que a lei me garante, de poder passar pela portaria dessa casa, sem ninguém me perguntar para onde eu vou, e ainda falar para mim que eu sou abusado quando eu respondo, que eu tenho prioridade, não se preocupa não, na maior naturalidade do mundo, que é o que a lei me garante, prioridade de atendimento. Eu fico muito triste, sabe, doutor Hércules? Eu estou bem abalado emocionalmente, de um tempo para cá, meu psicológico não anda bem, eu ando meio adoentado, de tanta, desculpa o termo que eu vou usar, mas porrada que a gente vem levando, só porque a gente levanta uma bandeira de que temos que ser igual que a lei nos garante. O Zé Olímpio não está aqui para brigar com... Eu não brigo com ninguém se não bater em mim. Aliás, o ser humano é assim, né? Aqui ninguém é Jesus. Jesus é que dá outra face. Nós temos uma índole muito forte, nós temos um ego muito alto, que não nos permite, às vezes, abaixar a cabeça. Para complementar, doutor Hércules, eu já vi muita gente me criticar. Mas eu já vi também, doutor Hércules, o senhor sabe que eu acompanho essa casa aqui, e o que é natural do ser humano, eu já vi muito, eu vou usar um termo meio complicado aqui, mas vou ter que usar, eu já vi alguns deputados aqui nessa casa darem piti porque não falaram na plenária. Agora imagine se eles não conseguissem ir. Se eles não conseguissem fazer xixi. E aí me condenam, porque eu estou brigando por uma justiça que está garantida por lei. Então, assim, doutor Hércules, eu estou aberto, sempre estive aberto a conversar, sempre estive aberto a prosseguir a situação. A casa tem recurso, quer fazer devagar, vamos fazer devagar. Eu estou à disposição, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou advogado, mas eu estudo, eu corro atrás da situação. Mas eu gostaria de pedir a essa casa que se tornasse realmente a casa do povo. Não só do povo sem deficiência, mas do povo com deficiência. Recurso essa casa tem. O que falta é vontade política e entendimento de que nós somos pessoas. Eu nem sei se eu vim aqui hoje, sabe, doutor Hércules? Eu vou andar um pouco mais rápido, agora que eu estou falando demais, né? Eu nem viria aqui hoje, que eu não estou bem. Eu estou passando por uns problemas aí pesados. A nossa situação psicológica fica muito abalada quando a gente não pode ir e vir. O porta a porta a gente tentou resolver, conseguiu uma parte, não conseguiu outra, enfim. O fato de você estar na sua casa, num domingo, e de repente, isso pode ser perfeitamente, não tem custo nenhum para a prefeitura mais. De você, de repente, criar de manhã, eu quero ir quero no calçadão dar uma volta, todo mundo vai, né? Mas eu não vou. Eu vou, se eu tiver dinheiro para pagar um carro, ou se eu tiver carro. Mas não é isso que a população, de forma geral, tem. Ninguém tem dinheiro para pagar táxi, a maioria, ninguém tem dinheiro para pagar, tem carro. Então, doutor Hércules, eu queria que essa casa olhasse com bastante carinho essa situação e saíssemos daqui, resolvêssemos de fato, marcássemos um horário com o deputado Eric
e tivesse realmente a boa vontade de se resolver essa situação. Porque eu acho que a Assembleia é vitrine para os outros poderes do Estado. Não é o Executivo, é o Legislativo. Então, nós podemos fazer muito. Porque, e só para complementar, eu vou ter que falar essa fala, eu descobri por quê, e eu vou ter que entrar na parte de vocês, por que a maioria dos consultórios alocados aqui na Enseada do Suá não tem rampa, tem tobogã ou montanha-russa. Sabe por quê, doutor Hércules? Porque, primeiro, que a UFES não tem acessibilidade. Segundo, que a faculdade mais famosa do Estado, e eu não sei se eu vou tomar providência, só se eu voltar lá outra vez, a nível de medicina, que é a EMESCAM, é tobogã. Então, o médico sai de lá, pô, olha lá a rampa. A rampa está certa, vou fazer a mesma rampa. Então, você olha uma rampa errada, lá tem rampa, é rampa. Não é assim. Acessibilidade não é rampa. Acessibilidade é autonomia, independência e segurança. Então, só se tem uma acessibilidade quando se tem autonomia, segurança e independência. Se a rampa fosse assim e me desse segurança, tudo bem, mas não dá. Nem autonomia, nem independência. Então, esse é o princípio que tem que rezar. Doutor Hércules, muito obrigado. Desculpa por falar demais. Obrigado, doutor Mameri. Obrigado, doutor Hudson. Prazer em conhecer, Renzo. A gente vai se falar. Muito obrigado.